Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, sempre discutindo a cidade e tudo, todos os problemas, tudo que pode ser feito para melhorar e também tentando trazer soluções, sempre discutindo a política de uma forma inteligente para você compreender as consequências, muitas vezes, de uma votação ou de uma decisão do governo municipal, estadual ou federal. Tudo que atingir a sua vida, nós discutimos aqui. Hoje nós temos o prazer de receber alguns convidados importantes que conhecem muito da nossa cidade e da política. Logo no primeiro bloco aqui nós vamos conversar com Lúcio Maluf, ele que é ligado ao PDT, vai contar a sua história e também vai convidar você e todo guarulhense, lógico, né? E todo mundo que estiver nos assistindo que possa vir numa reunião importante que vai acontecer nesse sábado na região central da cidade de Guarulhos, na Câmara Municipal. Já no segundo bloco, vamos conversar com o vereador alemão do transporte. Vamos falar um pouquinho sobre o transporte da nossa cidade, ele que é um profundo conhecedor. Vamos falar um pouquinho também dessa vereança que ele está nesse momento na Câmara Municipal. Ele que foi 10º suplente de vereador do Partido dos Trabalhadores, chegou ao poder e está tendo essa oportunidade de sentir um pouco o parlamento. E aí vamos conversar com ele, ele vai nos contar um pouquinho dessa experiência. Mas antes de mais nada, vamos conversar com o nosso primeiro convidado da noite. Ele vai contar um pouquinho de uma história interessante que muita gente, o pessoal mais velho já esqueceu e os mais novos ainda não sabem. É a história do PDT e também vamos ver qual a relação que o Lúcio tem com a cidade de Guarulhos. Boa noite, Lúcio Maluf. Muito boa noite, Roberto Samuel. É um privilégio estar aqui sendo entrevistado por você no programa. Agradecemos a TV Cantareira por essa oportunidade e à disposição para a gente conversar a respeito um pouco do PDT de Guarulhos, que está em franca ascensão, e conversarmos um pouco a respeito desse encontro macro-regional que o PDT fará realizar aqui na cidade de Guarulhos, envolvendo dezenas de cidades do estado de São Paulo, num raio de 200 quilômetros, contando com figuras expressivas do partido, que estarão debatendo assuntos de interesse do partido e da coletividade. Bom, quero agradecer que trouxe alguns livros aqui, Cartilhas Trabalhistas, Economia Brasileira, Desafios e Oportunidades. E também ele trouxe aqui um livro que eu vou fazer questão de ler, As Origens do Trabalhismo Brasileiro. Origem do Trabalhismo Brasileiro. Olha, é muito interessante a política, muitas vezes a gente está um pouco triste com a política atual aqui da cidade, né? Ou então do Brasil ou do estado, muitas vezes você não gosta do governador, não gosta do prefeito, não gosta da presidente do Brasil, mas muitas vezes você acaba ficando em casa e você acaba assim não participando, né? Então é importante. E o PDT, não é porque ele está aqui não, mas o PDT tem uma história muito interessante, não só o PDT, o PCdoB, o próprio Partido dos Trabalhadores. A criação desses partidos é muito interessante e é importante a gente conhecer, até para poder criticar melhor ou então para aprender. Mas me diga um pouquinho sobre quem é Lúcio Maluf. Aliás, tem algum parentesco com o Paulo Maluf, não? Não direto, Roberto Samuel. Embora o tronco, a história e o DNA familiar venham da mesma origem no Líbano, mas não temos um parentesco direto, né? E temos até uma militância em sentido contrário. Historicamente, nós vivemos os partidos de esquerda, da militância à esquerda do processo, e Maluf esteve mais direto à direita do processo eleitoral, nas suas convicções políticas. Eu ocupo hoje a vice-presidência de Relações Internacionais, de Relações Institucionais do partido aqui em Guarulhos, do PDT, e sou membro da direção nacional do PDT já pela terceira vez. E anteriormente ocupei a presidência da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, no estado de São Paulo, por 2 mandatos. Fui secretário-geral do partido no estado de São Paulo e fui vice-presidente do partido em São Paulo, na capital também. Essas são mais ou menos as funções que eu ocupei na vida partidária. Além de ter coordenado algumas campanhas, ser coordenador de algumas campanhas, como do Cristóvão Buarque em São Paulo, a presidência da República,
no passado do Rossi, quando disputou também o governo do estado de São Paulo, e mais 2 outras campanhas do PDT ao governo de São Paulo. Essa é mais ou menos a nossa história política e nossa vivência. Participamos, nunca tivemos outro partido na história, sou membro do PDT desde as suas origens e convivi historicamente com o nosso grande líder, o Leonel Brizola, com quem eu tenho uma grande satisfação de tê-lo feito. Eu não sei se é impressão minha, até me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que o grande líder foi o Leonel Brizola, mas de um tempo para cá eu sinto o PDT um pouco morno. Ele cresce até um certo ponto, mas chega num ponto, por exemplo, em Guarulhos, ele está pronto para alçar voos mais altos, na sua opinião? Veja, o PDT ele não tinha nenhum vereador até a eleição passada. Sim. Nós estávamos assim com uma ausência de participação na vereança local, numa participação mais agressiva e mais forte na política guarulhense. Hoje nós tivemos uma eleição muito favorável, temos 2 vereadores na Câmara Municipal com ótimo desempenho e temos uma secretaria no governo do PT, do Almeida, que é a Secretaria de Relações Parlamentares, ocupada pelo companheiro Ábido, que vem fazendo um bom trabalho nessa relação entre o Executivo e o Parlamento. Hoje temos também, o PDT está muito ativo em Guarulhos e região. Sendo o Pereira, que é um grande companheiro, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, é o coordenador regional do partido. E o Armando Matos é o nosso presidente, muito diligente, é um presidente muito ativo, incansável, trabalhador, e que tem favorecido muito o crescimento do partido. Hoje o PDT é em Guarulhos o 3º partido. Dos 30 partidos existentes, nós ocupamos hoje a 3ª posição em número de votos, de cargos ocupados e de perspectivas. E no cenário nacional, o PDT é o 5º partido do país. Dentre os 30 partidos existentes, o PDT é o 5º partido do país. Então, nós temos uma posição relativamente importante. Hoje, na Câmara, quais são os representantes? Na Câmara local? Municipal. Nós temos o vereador Heleno, Exato. metalúrgico, e o vereador professor Jesus. São os 2 vereadores nossos. E no programa da semana passada nós tivemos aqui a vereadora que está em exercício, Cláudia Paputo. No momento ela substitui o vereador Jesus, que está em licença e está, embora uma participação recente, já se destacando a Cláudia Paputo também no exercício da função. Já no começo dessa entrevista, vamos só deixar bem claro aqui que vai ser nesse sábado, dia 15, das 9 às 13 horas, na Câmara Municipal de Guarulhos. Fica ali na rua João Gonçalves, ali na Praça Getúlio Vargas. Quem pode entrar, Simão? Olha, Simão, desculpa, o Simão está pensando em mim. Ô Lúcio. Inicialmente são convidados todos os militantes do PDT. Nós teremos os vereadores tanto da cidade como dos municípios que participam. Munícipes, simpatizantes? Simpatizantes, sem dúvida, são antecipadamente convidados. Nós teremos casa cheia, mas não há necessidade de ser especificamente o filiado do PDT para participar desse evento. Nós teremos o máximo prazer em receber lideranças e simpatizantes de Guarulhos que queiram conviver conosco, com o PDT, saber um pouquinho mais do PDT e de repente são optantes pela nossa legenda e que talvez venham a ser filiados amanhã do nosso partido. O PDT está com um grande crescimento de filiados, né? Está havendo um crescimento constante, isso é muito interessante, mas esse momento permitirá que a gente conheça um pouco mais do PDT, esse evento. Né? Olha, os temas, né, serão situação e perspectiva do PDT nos âmbitos nacional, estadual e regional. Isso. Teremos a presença do Carlos Lupe, presidente nacional do partido, Carlos Lupe, ex-ministro do Trabalho por 6 anos, né? E que comanda o partido desde a morte do Brizola. Ele era tesoureiro, secretário do Brizola, assumiu a presidência e vem conduzindo bem o partido, porque está crescendo o partido em nível nacional. Estadual, o Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, que é o presidente da Força Sindical e o presidente estadual do PDT. O deputado federal, um homem de 300 mil votos, respeitado hoje na Câmara Federal, porque é um líder, é o grande líder trabalhista dentro da Câmara Federal, tem sido o Paulinho. E regional aqui vai ser o Pereira. O Pereira, que é o regional.
Além disso, nos eventos nós apresentaremos, virão os representantes da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, que gere a Universidade Leonel Brizola, é o único partido que tem uma universidade de formação política na América Latina, na América do Sul. A Universidade Leonel Brizola. E nós vamos apresentá-las aqui com o intuito de implantá-las em Guarulhos. Tá? E temos a Rádio Legalidade também, que é uma rádio web do PDT. Além disso, nós apresentaremos 3 vídeos rápidos, curtos, com a síntese histórica do Getúlio Vargas, que foi João Goulart e Leonel Brizola. Getúlio Vargas, para quem não sabe ou não se lembra, foi o que acabou construindo a carteira do trabalho, alguns direitos trabalhistas fundamentais que são obedecidos até hoje. Razão de ser até da existência do sindicalismo, né? Exatamente. Agora, uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho é sobre o Brizola. O que o Brizola é uma pessoa que já morreu já faz tempo, que já era um homem de um outro tempo político, pode ajudar na política atual? Veja bem, o histórico do Brizola é muito interessante por vários aspectos. Nós poderíamos pegar pelo lado da educação. O grande construtor de educação no Brasil. Quando o Brizola foi governador 3 vezes, uma vez no Rio Grande do Sul e 2 vezes no Rio de Janeiro. Além de ter sido deputado. É interessante citar algo que ninguém conhece. Proporcionalmente, o deputado mais votado da história do Brasil, em todos os tempos, foi o Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Quando tinha 1 milhão de eleitores do Rio de Janeiro, o Brizola teve 300 mil votos para deputado, não sendo ainda do Rio de Janeiro. Vindo do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, após o seu mandato de governador, ele teve 30% dos votos como deputado, ou seja, teve eleição igual de governador para deputado na época. E o Brizola, quando foi governador do Rio Grande do Sul, ele construiu 6.300 escolas, num mandato só. Escolas pequenas, como da época, que eram as brizoletas. E quando governador do Rio de Janeiro, no mandato, ele construiu 506 escolas de tempo integral. Agora a gente fica lutando para construir uma escola aqui, uma escola ali, 506 que foram CIEPs. Do Rio de Janeiro, de tempo integral. Sim. 506. Depois foi destruído pelo Moreira Franco, descontinuado, mas foram 506 escolas em 4 anos. Um projeto muito interessante do Brizola. E para quem quer conhecer um pouco, procura no YouTube lá, tem alguns discursos muito interessantes. Tem vários vídeos, você só colocar Leonel Brizola, você vai encontrar vários vídeos com todo o histórico, desde do Rio Grande do Sul, quando o governador, do período da legalidade, que permitiu a posse do João Goulart, quando da renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart estava na China em missão oficial, Jânio renunciou à presidência da República, e o sistema militar à época estava impedindo a posse do Jânio Quadros. O Brizola se constituiu em armas, criou a cadeia da legalidade por rádio no porão do palácio, armou a população, se insurgiu e contra o Exército, contra a Marinha, contra a Aeronáutica e, desta forma, conseguiu a posse do João Goulart na presidência da República. É possível fazer ainda mais? O que é possível fazer? O que o trabalhismo pode fazer em favor do trabalhador ainda no Brasil? O trabalhismo, que foi responsável, desde Getúlio Vargas, como você citou, pela criação da CLT, né, pela consolidação das leis do trabalho, até então o trabalhador brasileiro não tinha salário mínimo, não tinha jornada de 8 horas de trabalho, não tinha uma jornada definida, não tinha repouso semanal, não tinha férias, não tinha previdência quase. Foi possível construir tudo isso. Entretanto, o trabalhador precisa ser citado algo que poucas pessoas se lembram. O salário mínimo do Getúlio Vargas equivalia hoje a mais de R$ 2.500 por mês. O salário mínimo foi criado para que uma família de 4 pessoas fosse sustentada em termos de alimentação, educação, saúde, transporte, vestuário e lazer. Portanto, valia, trazendo a valor presente, superior a R$ 2.500. Nós temos 700 e pouco de salário mínimo ainda. Então, há todo esse caminho para ser percorrido ainda.
Tem que refazer retornar também. esse tamanho do salário mínimo. Mas hoje nós temos políticos com essa capacidade ou essa vontade política de enfrentar uma briga tão forte numa sociedade que hoje está assim tão numa zona de conforto, digamos assim, política? Hoje, realmente, a gente não pode afirmar que é possível fazer, num curto espaço de tempo, essa revolução que foi feita no passado. O governo do Getúlio, eu costumo dizer que foi o ditador da liberdade, parece um contraste, né? Porque foi no governo Getúlio que o trabalhador teve a liberdade econômica para se tornar um cidadão pleno, e se tornar um cidadão pleno, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista legal. Foi no governo do Getúlio Vargas que a mulher teve direito a voto. Só votava o homem até então. E, ao mesmo tempo, e ele era uma mesmo, o ditadura. ditador, conseguiu aumentar o direito da população em 50% pelo menos de eleição. Então é absolutamente democrático e liberal nesse aspecto. Bastante, né? bastante complicado. Além disso, foi no governo Getúlio Vargas que se criou as bases do Estado da Nação Brasileira, do Estado moderno brasileiro, com a criação da Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, o maior banco de fomento do mundo, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, o fomento à universidade, às universidades federais, e o desenvolvimento da Previdência e assim por diante. Hoje nós precisaríamos que o político brasileiro reacrescentasse nas suas formulações, nas suas propostas, uma dose maior de nacionalismo. Essa é fundamental, que nós reincorporemos as propostas nacionalistas e entender trabalhismo como uma doutrina, um conjunto de doutrinas que esteja intimamente ligado à projeção do trabalhador, mas não só e do cidadão, não só com bolsas, mas com elevação profissional, e que só é possível com uma elevação do processo educacional. Nós estamos em déficit na questão educacional. Então, nos faltam os trabalhadores mais preparados para assumir uma indústria mais desenvolvida, uma economia mais progressista. Hoje o trabalhador pode ainda... O senhor acredita que o Getúlio fez lá, hoje em dia se discute muito, que todos esses direitos estariam emperrando o desenvolvimento do Brasil, já que se criaram tantos direitos que hoje inviabiliza a contratação de novos trabalhadores? Olha, é possível que algumas das direitos, das leis contidas na consolidação das leis de trabalho possam ser reestudadas, rediscutidas. Entretanto, a questão central não é exatamente essa, né? Nós passamos grande parte dos últimos governos pagando juros absurdos, né? Muito superiores à questão do benefício do trabalhador, e pagando impostos também absurdos no país, né? Que impedindo até o crescimento, em grande parte, do próprio país. Nós crescemos muito em função das commodities, mas navegando, surfando num crescimento da demanda mundial. Hoje, quando nós estamos com as commodities em baixa, então, nós temos dificuldade em suprir a nossa indústria com conhecimento. Então, o binômio conhecimento, legislação, mas principalmente a questão do conhecimento, nós estamos deficitários nisso. Não é possível fazer uma indústria moderna e competitiva sem o conhecimento, e que também permitiria a elevação dos salários e do ganho do trabalhador. Nós precisamos desse conhecimento, senão nós não conseguimos fazer. Veja bem, hoje a indústria nacional participa com 14% do PIB, ela já foi 40%. Hoje nós estamos em déficit na questão do mercado internacional. É uma coisa que há muitos anos não acontecia. Isso decorre porque a nossa indústria não está competitiva. E não basta baixar o imposto ou baixar o juro, se nós não tivermos uma qualidade para fazer uma produção competitiva em nível mundial. Então, essas são coisas que o trabalhismo e que a legislação e que o esforço da classe política poderá resolver. Mas sem nós interferirmos no processo educacional, no crescimento e na qualificação, nós não teremos um futuro promissor. Teremos sazonalmente algum crescimento, mas estaremos emperrados de fazer um país competitivo em nível mundial. Atualmente nós temos 30 partidos legalizados e mais em gestação, mais 31 partidos.
no Brasil, atualmente em Guarulhos, eu vejo muita gente discutir a fusão entre PMN e o PPS, que era o antigo Partido Comunista. O senhor entende que não temos partidos demais? Ou o senhor acha que deve continuar essa liberdade de criação de mais e mais partidos? Veja, na verdade, os pequenos partidos, alguns até que são chamados de partidos de aluguel, partidos de pouca história, pouca expressão, isso sem que fazer críticas aos seus dirigentes, não vai nenhuma crítica direta, é simplesmente uma constatação da realidade. Na verdade, se nós pensarmos bem, os grandes problemas não são eles que causam, né? É difícil você ver alguma grande corrupção ou grande distúrbio na economia, nas contas nacionais provocadas pelos micropartidos, né? Elas estão sempre junto dos grandes partidos. Então tem aí uma questão para a gente discutir, né? Nós encontramos isso nos grandes partidos, mesmo porque os pequenos partidos, os micros não ocupam o poder, né? Eles não ocupam, eles não estão dirigindo a nação, eles são quase acessórios no processo. Entretanto, tem partidos que somos forçados a entender que não se constituíram numa doutrina política, não tem uma história a apresentar ou não tem uma conduta que permita desenvolver uma educação político-partidária. Bom, conversamos aqui com o senhor Lúcio Maluf. Quero agradecer toda essa história. Vamos convidar ele outras vezes aqui para contar um pouquinho mais de história do PDT. Eu acho muito interessante resgatar algumas histórias interessantes. Bom, vamos repetir aqui, Lúcio. Próximo sábado, dia 15, das 9h30 até 1h. Temos um café da manhã aguardando os amigos, né? Gratuitamente. Todos estão convidados, todos que querem discutir, ouvir um pouco sobre política, histórias interessantes sobre a política brasileira. Teremos a presença do Carlos Lupe, do Paulo Pereira, deputado, e do Pereira, aqui da cidade de Guarulhos, falando um pouco sobre essa política do PDT. Quero agradecer, Lúcio, muito obrigado pela sua presença. Roberto, o agradecimento é meu, foi uma oportunidade, um privilégio estar aqui no seu programa e renovando o convite ao encontro macro-regional do PDT. Aliás, um dos slogans que nós estamos dizendo é o seguinte: nós temos história, né? É o slogan até desse encontro. E falaremos um pouco da história, mas um pouco das perspectivas, a visão regional, estadual, nacional do partido e com grandes líderes partidários. E queremos destacar aqui o trabalho feito pelo companheiro, amigo de vocês, amigo de todos nós, o Armando na presidência do partido, e o trabalho do Pereira, dando um suporte, ajudando a fortalecer essa linha trabalhista e como coordenador regional do partido. O Pereira também tem sido um grande companheiro, junto com toda a executiva partidária. Muito obrigado à TV Cantareira, muito obrigado, Roberto Samuel. Olha, o prazer foi todo meu. Eu quero agradecer aqui a Vera. A Vera está nos assistindo, a grande jornalista Vera Figueiredo Saldiva. Um abraço, uma amigona aí. E também o outro jornalista, José Carlos Santana. Obrigado aí por estar nos acompanhando. Um abraço para o vereador, ex-vereador Jonas Dias, do Partido dos Trabalhadores, também ligadinho aqui, a Marisa Arnone, Marcelo Alves e tantas pessoas que estão nos acompanhando. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o alemão do transporte, ele que é vereador do Partido dos Trabalhadores. É rapidinho. As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? Na CM, a gente se encontra. Na CM, a gente apronta. Na CM, meu corpo reluz. A CM é feita pra você. A CM te faz crescer. Na CM, a gente se vê.
São mais de 50 milhões de jovens no Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Olha, gente, vou falar um negócio, hein? Muito gostoso fazer esse programa, principalmente o pessoal nos acompanhando aí, tantos amigos, pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando há muito tempo, torcendo pela gente. A gente torce para fazer um bom trabalho aqui e que possa também participar. Eu estou programando aí para que vocês possam também participar via telefone, né? Vocês possam mandar não só via internet, via Twitter, mas também que vocês possam ligar aqui para a TV Cantareira e também fazer as suas perguntas. Que o interessante é todo mundo participar. Olha, antes das eleições eu tive o prazer de conversar com esse rapaz aí, é um batalhador, pessoa tremendamente humilde, que conhece bem a cidade e chegou não completamente até onde é, mas chegou muito próximo, né? Tanto que está no parlamento nesse momento. Vamos conversar com o alemão do transporte. Boa noite, vereador. Boa noite, Roberto Samuel. É um prazer estar aqui no seu programa. Boa noite para os telespectadores da TV Cantareira. E agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Agradecer aos meus eleitores que fizeram com que eu chegasse lá, não completamente, como você falou, mas pelo pouco tempo de campanha, foi uma votação muito boa e fez com que eu chegasse na 10ª suplência. Meu partido é um partido que tem muita gente boa, né? Então, fiquei como 10º, mas Deus abençoou que hoje eu estou lá, né? Então eu gostaria de agradecer a todos os meus eleitores. Estou aí à disposição aí. Foi uma batalha grande, né, alemão? Aliás, vamos falar primeiro o seu nome. Seu nome é Antônio? Meu nome é Antônio Nilson Santos Borges. Sou nordestino, vim do Piauí, com 8 anos de idade. E para minha família hoje é um orgulho, né? Somos muito humildes, como você falou. Chegar na vereança, né? De uma cidade como Guarulhos, com mais de 1.300.000 habitantes. Isso é muito orgulho para a gente. É uma guerra, né, alemão? Você tá na questão do transporte, e o transporte é muito complicado. Como é que você encarou esse problema todo, aí, já que, inclusive, várias pessoas pediam voto no mesmo segmento que você? Por exemplo, o Mossoró, que é do PSDB, um partido completamente diferente, oposto ao seu. Realmente uma guerra. Eu não imaginava que viesse candidato nessa eleição. Foi um acontecimento também, uma surpresa para mim, né? Me filiei ao PT por uma admiração que eu tenho do nosso presidente Lula. Na verdade, desde 89 eu tirei meu título para votar no Lula, e com 16 anos na ocasião. Então, peguei essa admiração pelo partido, resolvi me filiar e surgiu a oportunidade de vir candidato, né? Sabendo que ia ter a disputa com companheiros meus aí do transporte, no caso o Mossoró, e também o seu irmão, né? Falecido, o João Araújo, também veio candidato, Amorim também, que é do segmento. Verdade, então, bastante gente. Foi uma disputa muito grande aí nessa questão do voto, né? Mas, como eu falei, para mim foi uma grande surpresa pela votação que tive, pelo pouco Quantos tempo. votos, irmão? 1.900 votos. 1.900 votos, então
Hoje eu sei, eu não imaginava que era, né? Mas hoje eu sei que um voto é difícil. Olha, para vocês acharem que 1.800 votos são poucos votos, vou dizer o seguinte, a pessoa que, embora a gente tenha na cidade de Guarulhos cerca de 800 mil eleitores, foram 1.000 candidatos a vereador. E o candidato que teve mais votos foi o Eduardo Soutor, que gastou um bom dinheiro, acabou gastando um bom dinheiro e teve 7.000 votos, o que teve mais votos. A grande maioria ficou ali em torno de 2.500, 3.000 votos, foi mais ou menos isso, não, Alemão? A grande maioria ficou nesse meio, né? Exatamente, a grande maioria ficou nesse patamar, foi 1.900, você falou 1.800, mas foi 1.900. 1.900, gente, 1.900. Então, assim, ficou nesse patamar e realmente não é fácil, Roberto. Ainda não sendo pré-candidato como eu não era, não tinha um trabalho, politicamente falando, social, não tinha. Então, assim, foi Deus mesmo que abençoou os meus amigos que trabalharam. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer os meus diretores que estão me assistindo, a minha família, minha esposa. Hoje é dia dos namorados. É verdade, né? Mandou uma mensagem aí, fala o nome dela. A Vanessa Cardoso. Amor, eu te amo, tá? Meus filhos também, que estão me assistindo. Amo vocês e minha família toda. Tá? Bom, vamos falar o nome dos filhos, dessa nós vamos ficar magoados. Tenho o Pablo, de 13 anos, e o Leonardo, de 8. É a razão da minha vida, né, Roberto? E quando você sai para uma campanha, toda a família acaba sofrendo e trabalhando muito para tentar chegar nesse objetivo, né? É verdade, a gente acaba se afastando bastante da família, se dedicando à população, né, em busca do voto. Mas vale a pena, viu, Roberto? Porque a gente acaba realmente conquistando mais amizades, né? E você vê, eu sou morador ali da região do Santos Dumont há 32 anos, né? Então acho que a maioria dos meus votos veio daquela região, né? Na qual como eu falei, quando eu cheguei do Piauí, em 81, sempre fiquei morando naquela região, então eu conquistei muitas amizades ali. E ali também é onde que eu entrei no transporte, né? Na ocasião. Foi pirueiro? Chegou a ser pirueiro? Foi pirueiro. Como o pessoal falava, era bater alavanca, né? Bater alavanca. Bater alavanca, sim. Clandestino, né? Eu fiquei 1 ano como clandestino, depois na gestão do Jovino, né? Meu amigo Mossoró conseguiu aí derrubar aí a ocasião não era licitação, né? Era um decreto que tinha, e aí fez uma nova listagem, um novo decreto ali, na qual eu consegui me cadastrar, legalizar, né? Porque até então eu operava como clandestino. E aí de lá para cá veio cadastrado e aí veio o progresso, que houve a necessidade de licitação, de uma legalização, e hoje o micreiro, né? Microempresário como micreiro. Estamos conversando com o Alemão do Transporte, ele que está como vereador na Câmara Municipal de Guarulhos pelo Partido dos Trabalhadores. Quero mandar um abraço para o meu amigo Carlos Sobral, do PT, lá da região do Taboão, um grande poeta, sempre mandando algumas poesias aqui para nós. Vê se você manda uma agora via Facebook aqui, por dentro dos namorados, Sobral, para a gente falar aqui para os nossos telespectadores. E você trabalha com transporte, Alemão. Transporte à cidade de Guarulhos, tivemos pirueiros aí que foram retirados, você trabalha com transporte municipal. Como é que está a categoria? Você, como vereador, como é que você analisa a categoria hoje? O transporte municipal como um todo, como é que você vê o transporte? Bom, Roberto, nós estamos passando por uma transformação muito grande ainda, né? Houve a licitação, operamos aí praticamente 2 anos com 3 sistemas, né, que é o pirueiro, o alimentador e o estrutural, que são os empresários, né? A população que ganhou bastante com isso estava muito bem servida, a gente reconhece, mas a gente temos que ter a legalidade, né? O governo, nosso governo aí do nosso prefeito Almeida quis fazer a licitação. Eu vejo que o número aí de micreiros foi um que nos criou muito problema,
porque nós éramos 536 pirueiros e aí teve que reduzir, né? Na primeira licitação foram contemplados, todos que foram contemplados foram pirueiros, né? Todos sem exceção. Tivemos apenas um permissionário que não era pirueiro, ele era preposto, mas infelizmente a licitação não vingou, entendeu-se que houve direcionamento ou tinha a figura da cooperativa e que fez com que a licitação caísse, né? Nessa nova licitação acabou entrando novas pessoas que não faziam parte do sistema e isso fez com que inchasse mais a categoria, ou seja, que pirueiro acabasse hoje ficando desempregado, né? Como estão. Mas foi uma consequência. Tivemos vários diálogos, várias formas de tentar resgatar e segurar os atuais 536, propostas de casadinhas, de sociedades. Hoje sabemos que ficaria difícil uma casadinha, porque o micreiro sozinho está passando por uma dificuldade financeira, mas por consequência talvez da pressa ou de uma prestação muito alta que foi contraída. Isso é um problema para a gente, a prestação no micro é alta. Se na ocasião a gente tivéssemos feito talvez a sociedade, a casadinha, e tivéssemos dado entrada nos micros que na ocasião não foram dada entrada, comprou sem entrada, o que sobrasse provavelmente acabava sobrando, não é sobrando, mas dando para os dois sobreviver, literalmente falando, e quando o micro-ônibus tivesse quitado, aí ficaria numa situação mais de conforto. Então, Roberto, é um tema muito ruim para mim falar sobre isso, tá? Porque são companheiros meus, amigos que me procuraram, hoje estão desempregados e eu fico numa situação muito difícil, porque dentro das minhas possibilidades eu tenho tentado ajudar, oferecendo emprego lá na cooperativa, né, como preposto. Eu sei que para muitos isso aí é humilhação, eles vão falar, poxa vida, eu era patrão, vou virar funcionário, mas assim, dentro da minha simplicidade, da minha humildade, é o que eu tenho poder fazer no momento, tá? Para ajudar os meus amigos que têm me procurado, pirueiros aí que acabaram ficando de fora por consequência de más orientações também. Eu acho que foram mal orientados, eles poderiam ter participado, teve gente que não quis participar da licitação, mas enfim, aí é uma briga judicial que está aí no Supremo, lá em Brasília, né, para decidir o futuro deles, aí não depende só de mim, Alemão. Estamos conversando com o Alemão do Transporte, ele que é vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Quero mandar um abraço para o Flávio França, ele diz o seguinte: o Alemão, profundo conhecedor dos problemas dos moradores dos bairros, Jardim Santos Dumont, Bananal, Jardim Munira, Jardim das Oliveiras 1 e 2. Falou que você conhece bem essa região, o Flávio França. O Maurício Fávero, ele mandou uma pergunta aqui, gostaria de saber o número de deslocamentos em nossa cidade, qual a proporção entre transporte público e o individual. Fala o seguinte, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos responder essas e outras questões aqui no Tribuna Livre. São mais de 50 milhões de jovens no Brasil. E o futuro deles requer atenção especial de suas famílias, comunidades, igrejas e das políticas públicas. Quando compreendidos e amados, com as condições dignas para viver, eles inundam o nosso país com a alegria da fé e da sua esperança. Campanha da Fraternidade 2013. Fraternidade e Juventude. Uma realização da CNBB. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100.
Disque 100. Disque 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Na CM, a gente se encontra. Na CM, a gente apronta. Na CM, e o corpo reluz. A CM é feita pra você. A CM te faz crescer. Na CM, a gente se vê. As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, sempre trazendo pessoas que conheçam bem a cidade, que saibam discutir os problemas e as possíveis soluções. Inclusive, tem um professor amigo nosso aí, o Tadeu, professor Tadeu Blanco, ele está querendo que a gente abra espaço também para a população comum, que também possa passar sua mensagem, muitas vezes até de revolta, contra políticas e políticos. Vamos abrir sim esse espaço, vamos gravar alguns depoimentos e colocar aqui com a maior tranquilidade, porque aqui, na verdade, é a Tribuna Livre. Bom, o Maurício Fávero, ele te perguntou o seguinte, sobre os deslocamentos em nossa cidade. Qual a proporção entre o transporte público e individual? Eu acho que ele deve estar querendo perguntar sobre o transporte de ônibus e pirueiros e o transporte individual. Cada pessoa com carro particular. Você não tem esse número não, né? Não tenho. Aí eu deixo para o meu diretor operacional, Xuxa, que conhece bem, aí depois eu... Passa pela internet. Ele vai me ajudar nisso aí, porque eu mexo mais com a parte financeira da administração, essa parte operacional aí eu ainda não tenho muito conhecimento. E falando sobre deslocamento de um lado para o outro, o trânsito da cidade de Guarulhos está cada vez pior, hein? Olha, eu, por exemplo, eu não consigo dirigir mais do que 3, 4 horas. Às vezes eu vou viajar, passou de 2 horas, 3 horas, eu tenho que parar o carro. E a pessoa que fica o dia inteiro, existem algumas doenças profissionais para o profissional. Você que tem uma cooperativa, você tem sentido essa reclamação do trabalhador que fica o dia todo ali sentado, no estresse desse trânsito maluco? Como é que está a saúde desse profissional, Alemão? Só te corrigir que eu não tenho a cooperativa, eu sou presidente, tá? Desculpa. Que na rua, não, é verdade. Eu sou dono da cooperativa, mas eu não sou. Eu sou presidente, tenho tentado administrar com a melhor forma possível, pedindo sabedoria a Deus para isso. Roberto, essa questão aí é uma questão realmente muito ruim para a gente, a questão da saúde, porque o trânsito, o motorista, ele é a segunda parte mais estressante, né? Primeiro é o policial militar e depois o motorista, né? Mas eu vejo o seguinte, uma das melhorias que o nosso sistema teve foi nessa questão, porque quando nós éramos perueiros, nós trabalhávamos num estresse muito mais forte na questão da disputa pelo passageiro. Então, ficava aquele literalmente chamado racha entre nós mesmos, aquela disputa maluca na rua. E hoje não acontece mais essa disputa. Está me preocupando um pouco aí algumas mudanças que está tendo aí, alguns permissionários indo para a questão da individualidade, mas os que ainda operam com o apoio da cooperativa, tem uma tabela tranquila de se cumprir, né? E fez com que o estresse não chegasse a tanto. Por quê? Porque as nossas linhas, Roberto, elas são linhas curtas, né? A gente faz a alimentação dos bairros para o terminal. Então, geralmente são linhas curtas e de 20 minutos de intervalo, né? Algumas linhas ainda que operam do bairro até o terminal Secap, que são as linhas mais longas,
dá um intervalo maior, mas a maioria das linhas que está sobre a nossa apoio operacional, elas são linhas curtas, então o operador ele não se estressa tanto. Só no horário de pico ali, que acaba você pegando o trevo ali um pouco travado, que a maioria da nossa operação é ali na região do Pimentas, tá? Então pega o trevo aí um pouco travado, mas nosso secretário aí, com o nosso prefeito já conseguiu verbas do PAC, né, para estar investindo ali no trevo, vai melhorar nesse mandato e eu não tenho dúvida que uma das grandes melhores para a gente aqui do sistema alimentador foi essa questão aí de você cumprir, não ter mais aquela obrigatoriedade, aquela disputa pelo passageiro. Então aí fez com que amenizasse um pouquinho a questão da saúde. E aproveitando na questão da saúde, Roberto, eu gostaria de falar que no último sábado eu estive ali no CEL Heliópolis, né, com a presença do nosso ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, nosso prefeito Almeida e o nosso líder da bancada aqui, o Samuel Vasconcelos, para a abertura da campanha de vacinação contra a paralisia infantil, né? E ali nós debatemos um tema que vai ser discutido aí entre nós, o partido e a sociedade, que é a contratação de médicos de Cuba, Portugal e Espanha. Você é a favor? Sou a favor. Por que eu sou a favor, Roberto? Porque hoje nós estamos passando por uma dificuldade de que os médicos não querem trabalhar na periferia, no Nordeste, no Norte. Uma questão de segurança, né, a periferia, mas não querem trabalhar. Então, estes médicos que estão sendo recrutados, eles vão vir designados para estas áreas, especificamente, né? E aí é óbvio que a gente também precisa falar que precisamos criar formas de incentivar os pobres a fazer faculdade de medicina. Sim. Porque hoje, Roberto, você sabe que é caro fazer uma faculdade de medicina, o pobre não tem condições. Então, nós precisamos também incentivar e dar condições para que os filhos dos pobres possam fazer faculdade, para tratar dos pobres na periferia e no Nordeste. Inclusive, eu tenho até uma historinha aqui rapidinho que eu gostaria de falar. A minha esposa, eu vou citar como exemplo. A minha esposa é enfermeira. O meu sogro teve uma enfermidade, uma ferida na perna, e ali ela resolveu fazer enfermagem, né? Penso que para tratar da população, mas também para cuidar do pai. E aí o que aconteceu? Era uma enfermidade ali, estava ficando um pouco feia, né? Graças a Deus ali nós sabemos o que nós passamos para que ela conseguisse fazer a faculdade de enfermagem. Hoje, graças a Deus, ela trabalha, exerce a profissão e se especializou em tratamento de ferida. E conseguiu curar a enfermidade do pai dela. Então, esse é um exemplo que pobre da periferia para tratar o pobre da periferia. Está entendendo? A gente também tem que trabalhar nesta política. Então, eu parabenizo o ministro Padilha, o nosso prefeito Almeida, que vai entrar nesses debates do recrutamento dos médicos. Porque a gente não precisaria estar fazendo esse recrutamento. Mas, você vê, país de primeiro mundo, Espanha, Portugal, está com uma crise de desemprego tremenda. Muito médico lá desempregado. E aí é óbvio que vamos abrir a nossa porta de um país que se diz que é de terceiro mundo para recrutar médicos de primeiro mundo, que por sinal Cuba é, né, tido como o país aí exemplo na questão da medicina. Exatamente. Né? Bom, aliás, eu vou convidar alguns médicos aqui para falar sobre esse tema. Dr. Luciano Cirilo, um grande amigo nosso, Dr. Israel Richter, vamos trazer ele aqui também. Uns médicos que foram até vereadores que falam completamente contra essa situação, que é o vereador Dr. José Mário, um grande cardiologista que é completamente contra a vinda desse médico, e também o Dr. Eduardo Carneiro, que também é contra. Vamos trazer alguns médicos também a favor para poder fazer esse debate. Estamos conversando com o Alemão do Transporte aqui e estamos agradecendo aqui o pessoal que está nos acompanhando aqui, o Rodolfo lá do Jardim Acácio, Rodolfo Rodrigues, região do Taboão,
está pedindo para mandar um abraço lá para o pessoal do Acácio. Um abraço para o pessoal do Acácio. O Paulo Cardia também mandar um abraço para ele e o José Carlos, nosso amigo que está nos acompanhando aqui. Estamos conversando com o vereador, o Alemão do Transporte, e falando um pouco sobre o transporte da cidade de Guarulhos. Alemão, me conta uma coisa. Tem muita gente sofrendo aí, até devido a muitos problemas com relação a atraso de pagamentos para o pessoal que trabalha. Como é que você está acompanhando esses casos aí? Isso o ano passado foi um problema muito grande para a gente, né? No exercício de 2012. Em 2013 aqui nós estamos com uma política mais forte para que isso não aconteça mais. 2013 estamos com janeiro e fevereiro em ordem, março e abril já foi publicado, a previsão de pagamento desses subsídios aí está agora para o final do mês, deste mês, né? Mas o que acontece, Roberto? Eu tenho conversado muito com o secretário e contratamos, a nossa cooperativa lá, os nossos cooperados, contratamos um engenheiro para fazer uns estudos de custo da linha. Quanto que cada linha deveria ganhar o permissionário para fazer aquela operação. Já levantamos esses custos, já passamos para o secretário, para que esse dinheiro, essa verba, ela entre dentro do próprio mês. Sim. Tá entendendo? Para que a gente consiga realmente fazer uma boa operação também. Porque a boa operação, ela também depende da questão financeira. Se você não consegue ter uma remuneração necessária para que você consiga cumprir, né, fazer o cumprimento da operação, você não vai conseguir. Então, conseguimos já fazer isso, levantamos, já passamos. E agora, o que vai acontecer? Vai ser feito pagamento por passageiro transportado e cumprimento de viagem, ou seja, tabela, você tem a tabela que a prefeitura te passa, a gente faz a programação, passa para a prefeitura, ela aprova. O permissionário vai fazer a operação, de acordo com o passageiro que ele transportar, ele vai ser remunerado também pelo cumprimento, porque no horário de pico você tem uma demanda boa de passageiro. E aí, senão, o permissionário ele vai querer operar somente no horário de pico e aquela viagem da meia-noite, da 1 da manhã que tem que fazer, que talvez não tenha uma grande demanda, ele também tem que fazer, senão ele não vai ser remunerado por isso. Então, esses estudos já estão na mão da secretaria, eu como vereador já apresentei isso e já vai ser feito algumas mudanças para que a nossa remuneração, ela deixe de depender do subsídio. Nós não queremos depender do subsídio, Roberto. Nós queremos depender do passageiro transportado dentro do próprio mês, que esse passageiro tem uma tarifa que ela dê uma autossustentação para a gente. Tá? Então, a questão dos atrasos já está sendo resolvido também. Tá? Boa, boa. Os nossos cooperados não teve o problema do ano passado, porque a nossa cooperativa, pela nossa administração, conseguiu pagar esse subsídio para os nossos cooperados, porém, este ano, março e abril e maio, nós já não conseguimos mais fazer esse adiantamento, está por conta somente da prefeitura, que já vai estar regularizando até o final do mês. O tempo passou voando, pessoal, passou voando aqui. Eu quero agradecer ao Marcelo Alves, ele manda um abraço para você, Alemão, dizendo o Alemão está parabenizando pela entrevista, que segundo ele está muito boa, muito obrigado. Ele manda um abraço do pessoal do Continental 2. Continental 2? Isso, Continental 2. Alemão, obrigado pela entrevista, o tempo passou voando, é muito gostoso bater um papo com você, convidar para vir outras vezes. Você vai ficar mais algum tempo e depois vai sair. Vai continuar no trabalho, vai querer sair outras vezes como candidato, vai continuar na política, como é que é? Rapidamente, que nós estamos estourados no tempo. Tá. Obrigado, Marcelo, que me cumprimentou. Roberto, a minha votação foi uma votação muito expressiva, né? Então, não pode falar que não vai acontecer mais. Estou trabalhando para dar continuidade, sim. Vou ficar um tempo curto, mas vou dar continuidade no meu trabalho, fortemente na questão do transporte, que é o que eu sou, tá? Do transporte, né? Então, eu agradeço essa oportunidade que você me deu, pretendo voltar outras vezes, se assim você me permitir, e cumprimentar mais uma vez aí aos namorados, que hoje é o dia dos namorados, todos, e que Deus abençoe a vida de todos vocês,
que precisar do alemão, pode contar que eu estaria à disposição. Ó, e agora me permita só mais só uma mensagem para minha namorada, a Joana, que está em casa, né, senão ela vai brigar comigo. A pessoa só é completa quando realmente tem alguém esperando em casa. Não tem nada melhor do que você ter alguém esperando você. E eu tenho a minha, a Joana. Obrigado por você gostar de mim e eu te amo muito. Me deu 2 filhas lindas, doutora Gisele e a Jéssica. Obrigado. Um beijo no coração de todos vocês, meus grandes amigos, e até a próxima semana.